começamos no domingo passado, pensando sobre o dever dos filhos e a obrigação dos pais, o relacionamento familiar, à luz de Efésios capítulo 6, verso 4. Semana passada examinamos os versos 1 a 3 e pensamos sobre o dever dos filhos. Hoje vamos pensar sobre a obrigação dos pais. Efésios 6,4 diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus então nos abençoe. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no primeiro século da era cristã, o Império Romano vivia sob o regime do Pater Potestas, como eu expliquei aos irmãos semana passada, inclusive lançando mão de uma explicação do William Barclay, que é um erudito em Novo Testamento. Esse regime do Pater Potestas dava ao pai absoluto direito sobre o filho. Ele podia prendê-lo, escravizá-lo, torturá-lo, vender e até mesmo matá-lo. Pois bem, era nessas condições que viviam as famílias quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios. E Paulo, o apóstolo, escreve a um grupo de cristãos que vivia na cidade de Éfeso, e certamente essa carta também circulou em outras cidades daquela região, com o propósito de mostrar que a fé cristã, o evangelho, implica em mudança. Eles viviam nessa cultura que não valorizava adequadamente a família, tanto a criança, os filhos, quanto a esposa eram objetos primeiro do pai, depois do esposo. E a fé cristã vem e rompe com essas culturas que roubam a dignidade da pessoa humana. Pois bem, e o que Paulo está escrevendo nesta carta aos Efésios, a partir do capítulo 5 especialmente, é mostrando a expressa vontade de Deus para a família. Ele já havia tratado a relação marido e mulher, falou sobre o dever dos filhos, e agora ele vai falar sobre a obrigação dos pais. Eu chamo a sua atenção para uma coisa interessante aqui. Embora esse texto tenha mais de 2000 anos e tenha sido escrito com uma cultura diametralmente oposta à nossa, o que Paulo fala aqui, o que ele recomenda, não cair em desuso, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem dois elementos bem importantes a considerar. Primeiro, ela é supracultural, serve para qualquer cultura, e ela é atemporal, serviu no primeiro século, no 10º século, serve hoje para nós no século 21. E o que Paulo vai tratar aqui é que de fato os pais têm autoridade sobre os filhos. Semana passada eu falei exaustivamente sobre isso. A gente vive numa cultura onde os filhos estão tiranizando as famílias. Há pais hoje que são reféns das manias dos filhos. Isso é pecaminoso. A Bíblia fala no coração do decálogo: honra teu pai e a tua mãe. É dever moral de todo ser humano, em particular dos cristãos, no Senhor, a obediência e a honra aos pais. No entanto, esta obediência aos pais, essa submissão aos pais não é absoluta. O que eu quero dizer com isso? Só devemos obediência irrestrita e absoluta a Deus. Os pais podem, e muitas vezes cometem, o erro do abuso de autoridade. É quando você tem uma autoridade legítima e você ultrapassa os limites dessa autoridade. O John Stott, brilhante professor, ele fala o que é que seria esta corrupção da autoridade. Observe o que ele diz com muita propriedade. Abuso de autoridade é exigir o que Deus proíbe e proibir o que Deus exige. Toda corrupção de autoridade, em qualquer esfera, ela passa por essa definição. O que é que seria um abuso de autoridade? Proibir o que Deus exige e exigir o que Deus proíbe. O que Paulo vai fazer agora, se dirigindo aos pais daquela congregação, é mostrar que muitos deles, egressos daquela cultura que tiranizava a família, que eles deviam fazer uma análise, um autoexame para verificar se não estavam cometendo abuso de autoridade. E aqui Paulo vai fazer algumas recomendações muito interessantes em relação àqueles pais que congregavam naquela igreja, certamente a todos os cristãos desde então. Mais uma vez quero ler o texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele se dirige aos pais, ele dá uma exortação negativa e uma exortação positiva, como a gente vai examinar. Mas é interessante que essa passagem é, sem dúvida, uma das mais importantes no Novo Testamento sobre o dever, a obrigação dos pais em relação aos filhos. Só para você entender como esse texto é tão profundo, lendo um texto, essa semana, lendo um livro, o autor fez a seguinte observação: esse é um chamado elevado. Ouçam aqui, pais. Este é um chamado elevado. Significa mais que colocar uma criança no mundo. Significa envolvê-la com cuidados paternais. Se o homem não se compromete com este nível de investimento, as consequências podem ser horrendas. A história testemunha que todas as vezes que uma pessoa, uma família, um povo, uma nação deu as costas à verdade, as consequências horrendas foram inevitáveis. Você é livre para tomar decisões. Eu não quero seguir esse conselho, eu acho que Paulo falou para aquele tempo, não serve para mim hoje. Você é livre para aceitar ou não a orientação da Escritura. Você só não tem liberdade para fugir das consequências, porque as consequências inevitavelmente virão, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Então vale a pena considerar qual é então a obrigação dos pais, qual é o dever que essa passagem nos apresenta. Paulo começa então com uma exortação negativa, observe aí: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ele usa o verbo provocar. Olha, não provoquem o filho de vocês a ira. Se qualquer pai romano não cristão tivesse acesso a esse documento e lesse, ele iria rir, porque provocar a ira de um filho era a coisa mais simples que um pai poderia fazer naquele contexto. Entendam, o pai tinha autoridade para vender o filho. Não gostei desse menino, não. No chat hoje aqui, olha, quem quer comprar aqui? Vende aí. Era assim que acontecia, literalmente. Uma cultura que não respeitava a criança. Detalhe, se fosse do sexo feminino ainda era mais marginalizado. Se tivesse alguma deficiência física, alguma enfermidade grave, o pai poderia condená-lo à morte. Esta era a estrutura perversa no primeiro século da era cristã. E é nesse contexto, para essa cultura, que Paulo está se dirigindo. Então, parece estranho: não provoqueis vossos filhos a ira. Tem alguns autores, do quilate do F.F. Bruce, que vai sugerir, é uma especulação obviamente, que Paulo está fazendo aqui possivelmente uma alusão à própria infância, não é? Nós não sabemos nada da infância de Paulo, ou mais detalhes, mas enfim, uma conjectura. Será que Paulo está especulando aqui sobre o modo como ele foi criado? Não sabemos, mas o ponto é: nenhum pai deve provocar a ira aos seus filhos. O pai romano diria, não se sentiria constrangido por ter provocado a ira aos seus filhos. Muito pelo contrário, eles puniam até com morte. Mas o Evangelho, essa é a questão, o Evangelho é mudança de vida. Não importa como você foi criado, quais são os valores no qual você foi nutrido, o ponto é: o Evangelho é mudança de vida. Não dá para tratar o próximo, sobretudo o filho, senão com amor, com graça, com misericórdia. Paulo vai partir desse pressuposto: não provoqueis vossos filhos a ira. O John MacArthur, comentando essa passagem, também faz um comentário salutar. As Escrituras não dão apoio, ou melhor, não dão aos pais poder ditatorial sobre os filhos. Os filhos não são encarados como propriedade de seus pais. Em vez disso, as Escrituras falam aos pais como representantes do Senhor, responsáveis por providenciar um ambiente adequado para a criação dos filhos. Se de um lado você tem, hoje, muito comum, a tirania dos filhos, filho dando ordens aos pais, xingando aos pais, afrontando aos pais, matando os pais, como acontece lamentavelmente, o outro lado é que existem ainda hoje muitos pais que são déspotas dentro do seu lar, tiranos, que não respeitam a individualidade dos filhos, que não respeitam que aquele indivíduo lá, embora por menor que seja, é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, e que o pai tem autoridade sobre os seus filhos, não para ser um tirano, mas para governá-los em amor, para criar todas as condições para que essa criança cresça e se desenvolva adequadamente. Nesta passagem, uma passagem correlata a essa que nós lemos, Paulo escrevendo agora à igreja de Colossos, que também ficava nesse mesmo contexto,
Ele diz assim: não, pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. É uma linguagem muito similar. Não irrite, não provoque o desânimo, não sufoque as emoções dos seus filhos, é o que o texto então está dizendo. Tanto o verbo irritar quanto o verbo provocar, segundo os melhores biblicistas do Novo Testamento, traz a ideia de esmagar as emoções da pessoa. Traz a ideia de ferir a individualidade, o respeito próprio, a dignidade da pessoa. Repito, é um ser humano que tem as suas individualidades, que tem de ser respeitado. E o que Paulo está falando aqui: não provoquem vossos filhos, não irritem, para que eles não fiquem desanimados. A ideia de desanimar aqui é tirar a alegria da vida. E às vezes a gente conversa com filhos que a impressão que a gente tem é que eles estão vivendo debaixo de uma terrível tirania, esmagados emocionalmente. Então Paulo está falando aqui aos pais sobre a necessidade de dosar disciplina com encorajamento. É o que a gente vai ver. Ponto é: quais são as atitudes que os pais muitas vezes têm que podem desanimar os filhos, que podem provocar a ira, que podem irritar, que podem provocar, desestabilizar um filho? Eu quero, por conta do tempo, elencar aqui alguns rapidamente. Primeiro, eu diria excesso de proteção. Superproteção dificulta o crescimento emocional dos filhos. O mundo mudou, irmãos. Pastor, eu já sei disso faz tempo. É impressionante como a gente está vivendo um fenômeno que inclusive já foi batizado de o menino, com H, o menino. São pessoas que têm idade de homem, mas conduta de menino. A quantidade de meninos de barba é uma coisa impressionante, porque foram infantilizados muitas vezes pelos próprios pais. O garoto de 20 anos de idade acorda, a mãe dá um todinho na cama, vai buscar o pão, o pai pede: mãe, não, está muito perigoso a Vireville, deixa que eu vou. O que se espera de uma criança que recebe todinho, uma criança de 20 anos, tá? Todinho na cama e não pode ir na padaria buscar o pão? Antigamente as pessoas casavam com 16 anos, 20 anos. Aos 26 arrumavam uma responsabilidade enorme. Hoje em dia, meu caro, está ficando cada vez mais distante. A quantidade de homens arrões, é assim? Eu não sei se o português está certo, me corrija os doutos aqui. A quantidade de homens enormes dentro de casa, mas pigmeus, infantilizados. E muitas vezes isso acontece por conta da superproteção dos pais. Cria uma redoma em volta dos filhos. Isso é um problema. Toda pessoa humana tem as suas fases de desenvolvimento. Quando os pais demonstram excesso de proteção, é como se o amadurecimento sofresse um processo de impedimento. E os pais não fazem isso por perversidade, suponho eu. Mas tem muita mulher casada aí que fala: olha, tua mãe te estragou. Infantilizado, superproteção. Um autor muito sábio chamado John Drescher, ele trabalha com essa área, né, de trabalho familiar. Ele disse assim: a subproteção é menos perigosa que a superproteção. É melhor um osso quebrado do que um espírito quebrado. Ou seja, se fosse ter que escolher entre a subproteção, ou seja, não proteger tanto, do que a superproteção, é melhor a subproteção, porque é melhor dizer um osso quebrado, não deixa de quebrar, a gente encanta, do que um indivíduo com o espírito quebrado, sem garra, sem gana, adoecido. E tem muita gente, sobretudo num contexto como o nosso, tão violento, e às vezes a gente, para proteger os filhos, a gente infantiliza os filhos. Eu já mostrei para vocês o que historicamente é chamado de a pedagogia da águia. É bem interessante, não é? Hoje em dia tem águia em tudo quanto é lugar, né? Tem igreja que tem uma não sei o que é, uma paixão pela águia. Mas enfim, mas a águia, ela é bem utilizada na escritura e ela tem o seu valor. Como é a pedagogia da águia? A águia, ela protege. A águia, eu diria que ela funciona, ou ela trabalha com um equilíbrio entre a disciplina e o encorajamento. É assim que a família tem que trabalhar com os filhos: disciplinar e encorajar, encorajar e disciplinar. A águia é assim. Primeiro, ela não coloca ela não faz o seu ninho onde os predadores possam atacar.
Olha, um filhotezinho indefeso, se colocar em lugar baixo, o que vai acontecer? Vamos ser devorados. Então a águia constrói o ninho aonde? No alto. Isso é o quê? Proteção. Você tem que proteger os seus filhos. Eu não estou dizendo que você não tem que proteger. Tem que proteger. Agora, há limites. Ela protege, faz um ninho organizado lá no alto. O filhote começa a crescer. E ela vai, traz o alimento. O filhote nos primeiros dias não tem como buscar alimento. Ela vai, traz o alimento, ela leva todinho, direitinho. Só que em determinado momento a águia, o filhotinho começa a crescer. Aí a águia, opa, agora está demais. Espera aí, levanta. Vamos procurar um emprego. E a águia começa a futucar o filhote. E o filhote está naquela maré, mas que todo mundo gosta de uma vida boa. É ou não é? Hã? Todo mundo gosta de colocar na sombra. Pois bem, o filhotinho da águia, o filhotinho de Adão, está lá na sombra. E aí, a águia, peraí. Aí a águia começa a tirar a plumagem. Peraí, está muito macia essa cama, vamos botar uns pregos aqui. Aí começa a deixar só os espinhos. Aí o filhote já começa, pô, não está tudo dormir até as 10. Ele começa a levantar. E nada de sair do ninho. Pera aí, malandro. Aí pega com aquelas garras poderosas, dá um voo rasante no alto, solta o filhote. E como é que ele faz? Bate asa? Não. Sai. Quando está perto para se arrebentar no chão, leva de novo lá para o alto. Solta. E faz isso quantas vezes necessário for. Aí lá para a quinta vez, depois de ouvir um CD ou pregação, aí o filhote começa a bater asa. E começa a tomar o rumo. É assim que os pais têm que trabalhar. Não dá para ficar com um filhotão de 20 anos de casa tomando todinho. A vida não é assim não, meu nego. Vamos trabalhar, vamos avançar, vamos estudar, vamos enfrentar a vida, vamos constituir família. Olha, vai ter aperto de casa. Cuidado com o excesso de proteção. Segundo, o favoritismo. Favorecer um filho em detrimento do outro é prejudicial. Bem, lá em casa o Leonardo é unigênito, então não dá para favorecer um em detrimento do outro. Mas tem muitos casos em que você tem mais de um filho em casa. E muitas vezes, ainda que inadvertidamente, ainda que não seja planejado, ainda que não seja verdadeiramente o que acontece, mas sugere-se muitas vezes os pais terem uma certa predileção por um e não por outro. Isso pode acontecer. E a Bíblia relata um caso emblemático que teve sérias consequências, que foi a família dos patriarcas, Isaac e a sua esposa Rebeca. Eles cometeram esse erro. Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. E o que aconteceu com essa falta de sabedoria daquele casal? Os irmãos que deveriam crescer como amigos se cresceram como inimigos. Tome cuidado para você não ter predileção por um e deixar o outro de lado. Você pode criar dificuldades na relação. Um dia você vai passar. E o que vai ficar? São seus filhos. Os filhos precisam ser criados como amigos, porque no futuro eles precisam assistir um ao outro, abençoar um ao outro. E o favoritismo pode realmente prejudicar seriamente a família no presente e também no futuro. Trabalhe para que os seus filhos se sintam amados, que cresçam valorizando a amizade entre eles, para que quando você não estiver mais aqui, eles possam continuar abençoando uns aos outros e mantendo, perpetuando os laços familiares. Outro elemento, a disciplina excessiva. Quer seja por meio de palavras ásperas ou agressão física, a ira dos filhos é provocada por meio da disciplina excessiva. Tem muitos filhos que às vezes atuam na família como uma espécie de catalisador de frustrações. É o pai que pega o trem lotado, chega em casa, quer descontar dos filhos. Isso pode acontecer ou não pode? Pode acontecer. Você pega um engarrafamento monstruoso como na cidade do Rio de Janeiro, chega em casa, você quer descontar nos filhos, na família. E às vezes os filhos são catalisadores das frustrações dos pais. Os problemas de fora, eles querem despejar dentro de casa. Muitas vezes os filhos ficam desanimados, irritados, aborrecidos, adoecidos, porque são submetidos a disciplinas absolutamente excessivas. Os pais não podem exceder na disciplina. Tem que ter disciplina, como nós vamos falar, mas tomar muito cuidado para que essa disciplina não seja prejudicial aos filhos. Há uma história curiosa sobre o fundador do Exército da Salvação, William Booth. Ele conta uma história interessante. Ele foi fazer
um sepultamento de um rapaz por nome John Starkey. Era um criminoso, um homem perigoso, assassinou a própria esposa, era um homem realmente complicado. E no sepultamento dele, ele foi sentenciado à pena de morte na Inglaterra, naquela época em vigência a pena de morte, e chamaram então esse general para fazer o ofício fúnebre. E ele, muitas pessoas estavam lá naquela comunidade, e ele começou dizendo uma coisa interessante. Ele falou: certamente esse rapaz nunca teve um pai e uma mãe de oração. Ou seja, muitas vezes os filhos colhem os frutos dos erros dos pais. A falta de piedade no lar, a disciplina excessiva, ou seja, a falta de afeto, de amor, de aconselhamento, de amizade. Eu não estou dizendo que os pais são responsáveis pelas escolhas erradas que os filhos fazem. Cada um dará contas de si a Deus. Mas pode acontecer de muitas vezes os filhos escolherem caminhos perigosos por conta do modo como foram criados. Disciplina excessiva, mau testemunho. Isso é realmente muito perigoso. Deixa eu te mostrar aqui. Eu fiz um quadro, uma leitura, para mostrar a vocês como é importante ter equilíbrio. Disciplina sem encorajamento, filhos revoltados. Encorajamento sem disciplina, filhos mimados. Disciplina e encorajamento, filhos maduros. Tem que ter equilíbrio. Muitas vezes o pai disciplina, mas não encoraja. Isso gera o quê? Revolta. Nunca tem um elogio, nunca tem um encorajamento, nada está bom. O filho estudou, tirou 9 em matemática, podia ter tirado um 10. Nunca tem um elogio. Tem muitos filhos que vivem esgotados porque nunca ouviram um elogio dos pais. Não tem essa memória. Meu pai nunca me fez um elogio, só crítica. Eu conheci um camarada com 34 anos, ele falou: em 34 anos, morando debaixo do mesmo teto, eu só lembro de ter conversado com meu pai 3 vezes. Isso acontece, inclusive nas melhores igrejas. Encorajamento sem disciplina, são os filhos mimados, só tem elogio, nunca tem disciplina, nunca corrige. Ah, meu filho é um anjo. Cadê as asas? Estou vendo asas. Filhos mimados. Quando tem disciplina e encorajamento, o que os filhos têm? Maturidade. Tem que disciplinar e encorajar. Tem que ter esse equilíbrio, esse discernimento. O Martinho Lutero, que dizia que o casamento, a família, a escola do caráter, teve 6 filhos, um lar muito abençoado. Ele disse assim: o poder paternal é dado aos pais por Deus, não para abusar ou insultar os filhos de maneira cruel, mas a fim de favorecê-los e ajudá-los. E quem usa o poder paternal de outra maneira, ou como um obstáculo para os filhos, o perde por fazer isso. Ou seja, o propósito é abençoar, não é tiranizar. E para abençoar o exercício da autoridade tem que ser dosado com disciplina e com encorajamento. Então tome cuidado com a disciplina excessiva, saiba fazer. Segundo, ou melhor, quarto, incoerência. A filosofia do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é maligna e destrutiva. Já viu essa conversa? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso aí é a coisa mais terrível que você pode fazer com uma criança. É incoerência. É o pai que diz: olha, você tem que ser honesto. Aí vai com o filho numa padaria, vai com o filho numa feira, o filho testemunha, ainda que seja uma pequena fraude. Entendeu? As crianças não aprendem só pelo que você fala, elas aprendem pelo que elas veem. Meus filhos, a oração é algo muito importante. Nunca vi o papai orando. Ele fala que é importante, mas deve ser, não sei. Incoerência. O grande problema nas nossas famílias é que nós somos marcados, só Deus, eu diria, só Deus é plenamente coerente o tempo todo, sempre, desde a eternidade. Mas nós precisamos nos esforçar para sermos coerentes. Filhos têm dificuldade com a incoerência dos pais. Muitas vezes os pais impõem um padrão rígido de comportamento, mas vivem uma vida desordenada, muitas vezes equivocada, não é? Diz que é perigoso o mundo, mas o filho bate o olho nele e vê os olhos do pai brilhando pelas coisas do mundo. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não falar uma coisa e viver de outra maneira. Você está educando os seus filhos pela maneira como você vive. Outro elemento, a indiferença. A família divorciada vivendo no mundo virtual. Cuidado com a arma do silêncio
e o cárcere da distância. O que é isso? O que é indiferença? Domingo passado eu preguei um sermão aqui de manhã, baseado no livro de Josué, e falei sobre o valor, a importância da tecnologia, né? Mas os perigos também. Uma das coisas que a tecnologia está fazendo nas nossas casas é criando o divórcio entre os filhos. É uma nova modalidade de divórcio. Quando a gente pensa no divórcio, geralmente a gente pensa entre um casal, não é? Marido e mulher. Lamentavelmente, por razões variadas, há uma separação, há um divórcio. Mas existe também divórcio entre os filhos, a relação entre pai e filhos. Como isso se dá? O divórcio emocional. Estão debaixo do mesmo teto, mas separados, a uma distância. Ora, se seu filho conversa 4 horas no Facebook com um colega que mora lá em Manaus, e não é capaz de conversar 10 minutos com você, você está divorciado dele. Tá ou não tá? Deixa eu te mostrar duas imagens bem interessantes aí. Essa é uma imagem de 84, eu mostrei para os irmãos semana passada isso aqui. Ou seja, família reunida, não é? Conversando, almoçando juntos, como muitos de vocês almoçaram hoje, tal, batendo papo, conversando. Isso é saudável. As memórias dos filhos, né? Os pais carregando ao quarto, brincando uma bola. Enfim, são memórias que são construídas. Diálogo, conversa, amizade. Isso era muito comum antigamente. Hoje em dia, como é que está a situação? Olha só, até o cachorro tem iPad. A família divorciada vivendo no mundo virtual, né? Aí tá o pai, a mãe e o filho. O pai manda mensagem para o filho, aqui está do lado dele, para pedir para a mãe buscar um copo d'água. Então, no mesmo ambiente, né? Então, só por mensagem. Isso é engraçado, mas na prática cria problemas, muitas vezes irreparáveis. Não é? Temos que tomar cuidado com esse distanciamento. Isso é absolutamente trágico. Então, o que você precisa fazer? Lá em casa a gente está numa luta para colocar em prática algumas coisas, para a gente não ser tomado por essas novas tecnologias e outras coisas mais, e nos roubar então o que é mais precioso, que é o diálogo, a conversa, a amizade numa família. Então a gente está elegendo um dia, olha, hoje aqui, faz de conta que não tem energia em casa, é sentar, conversar, ler o texto, cantar uma canção. A família tem que estar próxima, sair, né? A gente precisa fazer isso, porque senão, irmãos, a gente vai criando um distanciamento tão longo que depois, para cobrir aquele espaço, fica difícil. Eu acho engraçado saber o quê? Eu tenho, não vou citar o nome, obviamente, um parente que por muito tempo foi muito negligente na criação dos filhos. Um pai, eu diria, não era um homem de farra, não era um homem de bagunça, mas era um homem que se dava muito ao trabalho, não estava nem para os filhos. Um dia ele perguntou: em que série você está? Ele não tem noção de nada. E os filhos foram criados assim, um casal, um menino e um rapaz. Lá na frente, o que aconteceu? O garoto ainda hoje, que é um rapaz na verdade já, mergulhado nas drogas, distante, um caos completo na família. Por quê? Pais que permitiram esse divórcio com os filhos dentro da própria casa. E depois você quer recuperar. E aí eu tive lá algum tempo atrás e estava orientando, conversando, até preguei lá na minha igreja e tudo. Aí, não, pastor, mas eu creio no Deus que pode milagres, né? Ele fala também. Aí comecei a mostrar alguns princípios e tal. Depois ele comentou assim: não, essa negócio de teologia não resolve não, eu quero o poder. Ele está frequentando a igreja do poder. Por quê? Olha só como funcionam as coisas. O indivíduo passa a vida toda negligenciando princípios e valores, arrebenta a família. Sabe o que ele quer resolver? Ele quer resolver numa semana. Fazer a campanha do apóstolo que vai resolver. Deus vai fazer um milagre. Você faz a besteira a vida toda e quer que um apóstolo, um falso apóstolo, resolva o teu problema numa semana em oração. Você tem que buscar pedir misericórdia a Deus e tentar alcançar de volta a sua família, se ainda der tempo. Ou seja, esse negócio isso é magia. Esse negócio de resolver problema numa semana com oração desse ou daquele apóstolo é magia, isso é paganismo, isso é antibíblico. A gente resgata a família utilizando princípios bíblicos, pedir perdão, alcançar a família com a graça de Deus, perseverança. Não é com magia não, uma semana não vai resolver seu problema não, nem apóstolo nenhum, até porque os apóstolos estão todos mortos, tá? Pois bem, temos que tomar cuidado com isso. Há uma série, um seriado chamado Band of Brothers.
Se você quiser assistir, eu encorajo. Quem gosta de filmes da Segunda Guerra, eu sou aficionado com isso. Então, esse filme é bem interessante. Na verdade, é uma série da HBO. E tem uma cena nesse filme quando um grupo de militares estão numa campanha terrível, os suprimentos começam a acabar, eles estão numa batalha violentíssima, estão no fronte, o negócio está feio, gente morrendo e tal, e o líder, lá o tenente daquele grupo, morre, e aí envia um substituto. Só que o substituto é horrível, longe, muito longe daquele outro que morreu em campo de batalha. Mas rapaz, você acredita que tem uma frase nesse filme que me chamou a atenção sobre o perigo de uma má liderança? A frase é a seguinte, está no filme lá, na série: ele não era um mau líder porque tomava decisões ruins, ele era um mau líder por não tomar decisões. Não é pelo que fazia, é pelo que deixava de fazer. Se o pai não chama para si a responsabilidade de pastorear os seus filhos, de ter um culto no lar, de encorajar os filhos à igreja, de ler as escrituras, de catequizá-los, de ensiná-los, ele não está pecando pelo que está fazendo, mas pelo que deixa de fazer. A omissão é perigosíssima, então a gente tem que tomar cuidado. A indiferença, a falta de responsabilidade com os deveres de um líder na casa tem sérias implicações. Então a melhor coisa que o seu filho pode receber das suas mãos é o pastoreio, é o cuidado. E você precisa ajudar os seus filhos a caminhar na perspectiva correta, à luz das Escrituras. Então não sejam indiferentes, tomem cuidado, porque essas coisas são muito sutis, elas acontecem nas melhores famílias. Nas melhores famílias. Temos que tomar cuidado. Então seja um bom líder e não seja indiferente aos seus filhos. Eles crescem muito rapidamente, da noite para o dia já não estão mais entre nós, estão em outro lugar. Agora ele passa a exortação positiva. Ele disse para não provocar a ira. Eu sugeri aqui alguns elementos que provocam a ira aos filhos. Agora ele passa a exortação positiva, mas tem uma adversativa aí: criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Paulo mostra aqui nessa expressão, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, pelo menos 4 cuidados especiais que um pai precisa ter para com seus filhos. Vejamos. Primeiro, cuidar da vida física e emocional dos filhos. O verbo criar aí, criai-os na disciplina, significa nutrir, alimentar, ou seja, as necessidades todas do filho, não apenas necessidades físicas, que o pai tem a missão de ser o provedor, mas as necessidades emocionais. Já viu aquela conversa do pai que diz assim: dou roupa, dou casa, dou escola, tá bom demais, não tive isso lá em casa? Ele acha que prover comida, dar o teto, a escola, os livros é suficiente. Seu filho precisa muito mais do que isso. Sabe o que o seu filho precisa, entre outras coisas? De um abraço. Eu já contei para vocês uma história que me chocou muito. Eu desci no metrô em Botafogo, estava indo para o Jardim Botânico, encontrei um rapaz, me encontrei e tal, naquele círculo do Jardim Botânico. Quando eu encontrei, o meu primeiro impulso foi: rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Dei um abraço nele. O camarada começou a chorar. Um rapaz, assim, eu não me lembro a última vez que eu recebi um abraço. A gente assim por todos os lados, inclusive dentro da sua casa, precisando de um beijo, de afeto, de um toque, de graça. Criar o filho, quando Paulo fala criai-os, não é só suprir as necessidades físicas, que é importante, é o pai que tem que ser o provedor, mas também de afeto. O Gary Chapman, ele disse que nós temos um tanque emocional, e tem muito tanque que está zerado. Como é que esse tanque é cheio? Com afeto, com afeição, com palavras de encorajamento, não é? Existem essas linguagens do amor, como ele mesmo sugere. Vejamos o crescimento de Jesus. Olha como é que Jesus cresceu. E crescia Jesus, o Deus homem, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa pérola a gente deve a Lucas, o médico. Foi ele que fez essa descrição simples, bem uma síntese, né, de como era o crescimento de Jesus. Olha, crescia em sabedoria, ou seja, o aspecto intelectivo, cognitivo. Jesus sabia ler e escrever. Ele frequentou as escolas do seu tempo.
ele foi profundamente mergulhado na lei, na Torá, ele citava os profetas do Antigo Testamento. Ele não chegou do céu, pronto, agora não, ele é o próprio Deus, então ele já sabe de tudo. Ele foi desenvolvido intelectualmente, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, se desenvolveu, é um homem, e também em graça, ou seja, desenvolvimento espiritual e emocional diante de Deus e dos homens. Então, o crescimento, a criação do filho tem que envolver esses elementos todos: crescimento intelectual, em estatura, físico, obviamente, em graça diante de Deus e dos homens. A gente precisa então trabalhar nessa direção e abençoar os nossos filhos. Envolve outro elemento aí, outro cuidado: treinar os filhos por meio da obediência. Aí Paulo vai falar: criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É interessante porque um poeta brasileiro já falecido dizia que disciplina é liberdade. As pessoas hoje não gostam mais de disciplina, né? Disciplina parece uma coisa que aterroriza. Mas deixa eu dizer uma coisa: a disciplina é fundamental. O que está acontecendo nas nossas escolas hoje? É completa loucura, falta de disciplina. Você pega o período antigamente, a bandeira era hasteada, você cantava o nacional, o aluno erguia a mão para fazer uma pergunta ao professor, era o senhor, a senhora. Isso é disciplina, ordem, respeito à figura da autoridade. Hoje é uma completa loucura porque a disciplina foi completamente dinamitada nesse país. Ninguém respeita mais a figura de autoridade. Fala bobagem, fala alto, se levanta contra. Por quê? Rebeldia contra a figura da autoridade. Paulo está falando: olha, os filhos, eles não são anjos, são filhos de Adão. A criança precisa ser disciplinada, porque se ela não for disciplinada a tempo, ela vai te trazer tristeza lá na frente. Eu disse para você semana passada o que tem de Maria, de José, de Paulo, de Isaías, de Pedro nos presídios. É impressionante. Por quê? Pessoas que nasceram na ambiência da igreja, mas cujos pais faltaram com o dever da disciplina. Ora eram muito duros, ora eram muito moles na disciplina, negligenciaram, e por conta disso os filhos sofreram problemas sérios. O Russell Shedd comenta esse texto assim, ele faz uma leitura dessa palavra aí. A palavra paideia, né, disciplina, no grego representa o tratamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, o filho vem. Que coisa maravilhosa. Mas nem sempre é assim, né? Quem tem criança pequena sabe como é. Mas é o que? Uma disciplina, é um treinamento. Por isso eu coloquei como esse tópico: treinar os filhos por meio da obediência. É um treinamento, literalmente um treinamento, e é difícil, hein? Olha só o que diz o livro de Provérbios: a criança entregue a si mesma é o quê? A vergonha da sua mãe. Uma vez eu vi uma socióloga, doutora em sociologia, ser dominada por uma criança de 5 anos de idade. Até tapa na cara tomou na nossa frente. A mulher não sabia não enterrar a cara. Por quê? Conhece muito e não tem a capacidade de treinar uma criança de 5 anos de idade. A criança domina um adulto. Por quê? Falta disciplina. Nós precisamos. E outra coisa: você é pai, você é mãe, e você já não tem aquela... Nasceu filho, já sei tudo. Você tem que aprender como é que cria filho, meu amigo. Aprender com quem? Com quem sabe. Com alguém que tem mais experiência, conversando com um ancião que já criou filhos, que assistiu à criação dos netos, lendo, estudando, buscando saber. Não vou no chute aí porque der deu, não. Você está falando de vida, de futuro. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Olha só o que Martin Lloyd Jones fala sobre o perigo do abandono da doutrina, da disciplina. O oposto da disciplina errada não é a ausência de disciplina, mas sim disciplina certa, disciplina verdadeira. Porque muitas vezes a gente diz assim: não, eu já vi muitas crianças arrebentadas, os pais foram muito duros. Ok, como é que você corrige a má disciplina? Com uma boa disciplina. O ruim é quando você tem disciplina excessiva ou a falta dela. Mas a disciplina por si só, ela é muito boa. Eu gosto muito do livro de Provérbios porque é um livro de sabedoria. E o livro de Provérbios contraria as diretrizes do nosso governo, que está aí querendo entrar na sua casa e dizer como é que você deve criar seu filho. Pois bem, é o que o livro de Provérbios ensina: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Amor vem acompanhar a disciplina. Deus nos disciplina porque nos ama.
A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Ou seja, tem que disciplinar. Mais para frente, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, repito, envergonha a sua mãe. Às vezes a falta de disciplina, hoje, pode não parecer muita coisa, mas lá na frente, e ainda hoje talvez seja o caso de algumas pessoas, choram por não poder voltar atrás e ter disciplinado o filho ou a filha. Há um autor chamado James Dobson, ele escreveu um livro que é um clássico, você precisa ler esse livro. Eu acho que ele foi reeditado agora pela Shed Publicações, não tenho certeza, mas a gente vai providenciar esse material. O nome do livro é Ouse Disciplinar. Esse homem tem um programa de rádio, praticamente cobre todos os Estados Unidos e Canadá. É um senhor já, nem sei se ele estava ainda vivo, mas já era um ancião já, mas muito respeitado. Escreveu muita literatura sobre o assunto e o clássico é esse livro, Ouse Disciplinar. E nesse livro ele faz algumas recomendações, eu vou ler apenas por conta do tempo. Nunca discipline a criança em público. Já viu aquele negócio que a criança faz uma coisa no ônibus e a mãe está dando aqueles beliscando, gritando, falando alto? Dá vontade de beliscar a mãe? A senhora para, eu vou te beliscar também. Não é em público. Tem acreditado que tem vergonha ou envergonha? A senhora fala, basta olhar, né? Olha em casa. Ai, meu Deus. Dizem que as mães são especialistas em arremesso de sandália, né? Pode estar 500 metros a sandália. É impressionante. Então, as mães sabem, pelo menos algumas sabem como disciplinar. Em público, não ajuda. Tem que tomar cuidado. Nunca discipline a criança com raiva. Muitos erros foram cometidos porque os pais estavam naquele afã, naquela ira, aquela raiva, e acaba excedendo a disciplina. Então toma cuidado. A disciplina tem que ser amorosa, não pode ser fruto de um desequilíbrio emocional. Diz mais, só aplique a disciplina em casos drásticos, quando realmente for necessário. Entendeu? Quando de fato for necessário, você fala, olha, você vai ser disciplinado. Conversa, explica com a criança, tem que dialogar com a criança. E mais, antes de aplicar a disciplina, olhe nos olhos da criança, explique o porquê ela está sendo disciplinada e reafirme o seu amor por ela. A criança, quando está sendo disciplinada, tem que saber o seguinte, olha, você está sendo disciplinada porque eu te amo. É por amor que você está passando por isso. E lá na frente você vai agradecer. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui agradecem as chineladas que tomaram aí. Hã? Ou não? Tem muitos filhos que gostariam de ter tomado chinelada e não tomaram, e hoje estão apanhando de outra maneira. Pois bem, Provérbio 19, corrige os teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Depois de determinado momento, meu amigo, aí agora, só mesmo uma operação do céu para mudar o coração, que já foi completamente entenebrecido. Temos que tomar cuidado. Caminhando para o final, encorajar os filhos através da comunicação verbal. Criai-os na disciplina, criar, disciplina, e agora ele fala, na admoestação do Senhor. A palavra admoestação aqui, ela é chave na criação dos filhos. Essa palavra significa instrução, conselho, advertência, aviso. Se a primeira palavra, disciplina, significa correção física, essa outra palavra usada por Paulo aqui, indica educação verbal, ensino, instrução. A disciplina que Paulo fala no primeiro momento aqui, que eu já tratei, é literalmente correção. É aquela palmada necessária. Aqui agora a admoestação é instrução, é catequese, educação verbal. William Hendrickson, muito capaz na língua grega, ele disse assim, a admoestação é educar eficazmente por meio de palavra falada, seja de ensino, de advertência ou de estímulo. Refere-se primariamente ao que se diz à criança. Então as crianças precisam ser admoestadas, tem que falar, tem que instruir, tem que educar, tem que estimular, tem que repreender, tem que verbalizar a verdade para a criança. Duas orientações práticas sobre isso aqui, rapidamente, que eu queria dizer para vocês. Primeiro, melhore a comunicação no seu lar. A comunicação é tudo. E repito, muitas vezes as nossas famílias estão sendo metralhadas pela arma do silêncio. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Parece aquele caso de Davi e Absalão, quando Absalão comete todas aquelas torpezas e Davi não fala nada. E aí Absalão vai às últimas consequências e o final a gente conhece, é um final trágico. Então, comunique-se com suas filhas, com seu filho,
com a sua família. A falta de diálogo sepulta relacionamentos. Um professor amigo meu disse que recebeu uma redação de uma criança de 13 anos. E na redação, em linhas gerais, o que ela queria dizer era o seguinte: meu pai tem duas personalidades. Fora de casa, parece feliz e comunicativo. Dentro de casa, é mal-humorado e sempre calado. Uma criança de 13 anos. Quando olha meu pai fora de casa, é brincalhão, alegre, conversa, animado. Dentro de casa, não tem conversa, mal-humorado, fechado. Como é que uma criança vai crescer saudavelmente num ambiente desse? Você tem que se comunicar. Se você não está bem, você tem que cuidar primeiro de si, para poder cuidar da sua família. Melhore sua comunicação na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Porque se essa comunicação falhar, a família será arrebentada. Outro elemento, ainda nesse ponto: perdoe e peça perdão. Existem pais que são duros demais. Eu sei que há filhos difíceis também, conforme eu falei semana passada, mas nada justifica esse espírito cáustico, beligerante, duro, ácido por parte dos pais. Os filhos muitas vezes crescem em um clima de violência verbal, truculência. Qualquer coisa o pai xinga, fala alto, reclama, humilha. Você vai arrebentando as pessoas assim. E qual é o caminho para a cura? É pedir perdão. É pedir perdão. Lembra aquele caso do meu tio que eu falei? Errou a vida toda, agora quer resolver com a oração do apóstolo X. Não é assim. Falei para ele: meu amigo, você não vai resolver esse problema assim não. Você tem que pedir perdão ao seu filho e à sua família pelas tolices que você fez e pelas coisas boas que você deixou de fazer, e pedir a Deus misericórdia para que Deus alcance o coração da sua família que está adoecida, amargurada, magoada, ressentida, rancorosa. Não é com magia que a gente resolve o problema familiar não, é com princípios, é com a graça de Deus fazendo intervenção na nossa casa. Não é com magia, é com princípios bíblicos. Eu contei semana passada e vou contar novamente, que eu acredito que vai servir para ajudá-los, tal como me serviu. Um pastor no interior de São Paulo, ele pregou um sermão, aí no final uma pessoa, um ancião já, um homem de meia idade, procurou: pastor, eu vim aqui a pulso, eu vim porque eu precisava ouvir essa pregação, eu vim arrastado, emocionalmente abatido. O que aconteceu? Eu estou numa crise lá em casa com meu filho. Agora mesmo, antes de vir para a igreja, nós discutimos feio, inclusive ele me agrediu verbalmente, bateu a porta, trancou o quarto e está lá. E eu estou aqui com meu coração arrebentado, não sei o que fazer, mas essa palavra foi muito oportuna, eu preciso de ajuda. E o pastor, com muita sabedoria, disse: olha, o caminho é o seguinte: experimente pedir perdão ao seu filho. Espera aí, pastor, é ele que tem que me pedir perdão? Ele fez isso, fez aquilo. Eu sei que ele fez essas coisas todas, mas certamente em algum momento você errou pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Experimente pedir perdão. Isso, como voltou para casa, no caminho foi pedindo a Deus misericórdia, chegou em casa e bate na porta: filho, abre a porta, filho, abre a porta, preciso falar com você. O garoto abre a porta. Quando abre a porta, o pai: me perdoe. E o pai começa a chorar e pedir perdão ao filho. O filho abraça o pai: pai, me perdoa também. Houve cura, restauração. E muitas vezes a gente fica esperando o anjo do céu vir falar com o filho, e às vezes é Deus também. Vai você falar com ele, peça perdão, fala: olha, eu errei com você. Mas não é pedir perdão da boca para fora não. Primeiro você tem que se arrepender e quebrantar, falar: eu pequei contra os céus e contra você, me perdoe. Há cura onde o perdão acontece, e a gente precisa considerar essas coisas, porque todos nós erramos, todos nós pecamos de alguma maneira, em algum grau. Hoje mesmo certamente você falhou com alguém na sua família, pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Então a gente tem que fazer um autoexame e verificar: o que eu preciso refazer aqui, preciso pedir perdão, preciso perdoar. Isso promove cura no meio da família. A gente precisa fazer isso urgentemente. Quando você bate na porta do coração do seu filho e pede perdão, esse coração se abre. O poder do amor quebranta corações. E aí a gente finaliza com a ideia de ser responsáveis pela educação espiritual dos filhos. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando ele diz do Senhor, ele está falando aqui, ou linkando com a educação espiritual dos filhos, né? É no Senhor que a gente cria os filhos. Ou seja,
Não adianta simplesmente dar amor aos filhos, dar boa educação aos filhos, passear com os filhos, vê-los crescer e tudo mais, se a gente peca naquilo que é mais basilar, que é o quê? Criar os filhos para o Senhor. Ver os filhos nascendo de novo, tendo uma experiência de conversão. Olha, meu caro, cedo ou tarde, em algum momento da história, você, eu, seus filhos, nós todos vamos descer a sepultura. E Deus não tem netos. Você é um cristão, glória a Deus por isso. Mas o ponto é, seus filhos são servos de Deus. Eles nasceram de novo. Se Deus chamar o seu filho hoje, ele vai para a eternidade com Cristo ou está perdido eternamente? E são questões absolutamente sérias. E Paulo está falando que é criar a disciplina de uma decisão do Senhor. Esse mesmo versículo na NVI diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é o conselho do Senhor? A palavra, a orientação bíblica, a vida norteada, dirigida pela palavra de Deus. E aqui eu quero deixar um texto para vocês. Eu vou voltar a trabalhar esse texto aqui com mais profundidade, mas quero ler para vocês e encorajá-los. Vocês precisam beber desse texto e guardá-lo na tábua do coração de vocês e aplicar na família. O texto está lá em Deuteronômio, é o coração da educação familiar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, viver a palavra na ambiência do lar. Só um Deus, ama o teu Deus sobre todas as coisas. Inculca isso nos teus filhos. Como? No andar, no assentar, na ambiência da casa, na vida. Está conversando, está falando as coisas do Senhor. Ou seja, aplicando os princípios da palavra na dinâmica da vida familiar. E há um exemplo para nós muito interessante e pedagógico, altamente exemplar, que é Eunice, a mãe de Timóteo. Eu sei que há muitos lares em que você não tem, infelizmente, a presença do pai e da mãe, ambos servindo ao Senhor. Você tem muitos lares divididos, onde o pai não é crente, ora a mãe é crente e vice-versa. Mas isso não é desculpa para não criar os filhos no caminho do Evangelho. Quantas mães aqui criaram seus filhos a despeito do cônjuge não ser cristão? A Eunice, mãe de Timóteo, é um exemplo. Olha o que Paulo fala na segunda carta a Timóteo. Porque desde criança você conhece o quê? As Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra criança significa desde o ventre. Quando você estava sendo gestado no útero de sua mãe já falava do amor de Deus para você. Ou seja, Timóteo cresceu aprendendo as Sagradas Letras. Os pais precisam fazer isso. Se sua esposa não faz, faça você. Esse é o seu principal dever. Se seu marido não faz, faça você. Os filhos precisam aprender as Sagradas Letras. Esse é o nosso grande desafio. A gente precisa cuidar disso, irmãos. Não podemos ganhar o mundo e perder a família. Nós devemos pedir a Deus misericórdia, porque a tarefa não é fácil. Não é verdade? Não é fácil criar filhos no caminho do Evangelho, só mesmo pela graça de Deus. Nós vamos assistir um pequeno vídeo agora, então eu vou fazer uma leitura de um texto. Eu não sei se está pronto, se é possível passar. A gente está com alguns problemas aqui, nós queremos resolver no futuro bem próximo, mas talvez seja possível passar. Presta bem atenção, porque o propósito desse filme, ele trazer à memória um fato que você já sabe, mas que esquece muito frequentemente. E o fato é o seguinte: você não tem gerência do tempo. Hoje você está aqui, amanhã pode não estar. Então é hoje o tempo de consertar, é hoje o tempo de renovar a aliança, hoje é tempo de restaurar a família, de cuidar do lar, de abençoar os filhos. Então esse vídeo, o ensino fundamental desse pequeno vídeo instrutivo: nós não temos gerência do tempo. O que você precisa fazer, faça hoje, faça agora. Então talvez ainda hoje você precise, você necessite procurar o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, fazer alguns acertos. Esse é tempo de reconciliação, de restauração. Eu quero encerrar com uma exortação de John Wesley, que via a família como algo muito precioso, e a sua exortação é a seguinte: depois de sua mulher estão seus filhos.
espíritos imortais que Deus, por um tempo, confiou a seu cuidado, a fim de que você os eduque em toda a santidade e os prepare para a alegria de Deus na eternidade. Esta é uma gloriosa e importante função. Ponderar sobre a alma é mais valoroso que tudo neste mundo. De cada criança, portanto, você deve cuidar com extrema atenção, de modo que, ao ser chamada a prestar contas a respeito de cada uma delas ao Pai dos Espíritos, você possa responder com alegria e não com aflição. Os pais darão contas a Deus dos seus filhos, porque os filhos não são nossos, são do Senhor. É para criá-los para Ele, para a alegria do Deus eterno, que é o nosso Pai benfeitor. Vamos ficar em pé, vamos pedir a Deus misericórdia. Tiago 1, verso 5, diz assim, vamos ler juntos? Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está pronto a dar uma provisão de sabedoria a todos os que Ele pedem. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. É o que nós vamos pedir agora, porque na arte de criar filhos, ninguém tem sabedoria suficiente, precisa sempre pedir mais a Deus. Pai, nós te bendizemos por esta exortação. Quando o Senhor nos exorta, é com um fim proveitoso, é para a nossa própria edificação e futura alegria. Muito obrigado, porque nós ouvimos esta exortação da parte do Senhor. Não é fácil criar filhos, sobretudo num tempo como o nosso. Ajuda-nos a não provocar a ira aos nossos filhos. Dá a cada um de nós sabedoria para criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. É um desafio muito grande, nós precisamos da ajuda dos céus. A tua palavra diz que não tem sabedoria, peça ao Senhor. E aqui nós, família, igreja, pais e mães, filhos, nós te pedimos, dá às nossas famílias a sabedoria necessária. Senhor, venha ao encontro do seu povo, quebranta corações, que haja cura, que haja reconciliação entre pais e filhos, que haja aproximação, que haja restauração na comunhão, Senhor. Liberta pessoas que estão algemadas, encarceradas pelo rancor e pela mágoa. Ó Deus, faz uma obra no nosso meio. Nosso culto não faz sentido se a nossa família estiver arrebentada. Tem misericórdia de nós. Repreende a fúria do nosso adversário. Nós sabemos que ele milita contra a família, ele milita contra a obra do Senhor. Nós te pedimos sabedoria e discernimento para viver na luz da tua palavra, Senhor, e não no engano dos nossos próprios corações. Tenha misericórdia e abençoa-nos. Nós te pedimos que esta palavra possa promover mudança nas nossas vidas, que possamos ter a sabedoria de não apenas ouvir, mas aplicar e meditar naquilo que o Senhor nos falou nesta noite e fazer os acertos e os consertos necessários. Em nome de Jesus Cristo, que nos ama e que deseja o bem da nossa casa. Em nome dele que oramos. Amém e amém. Que Deus os abençoe.